E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Aqui diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Sabendo que a prova da vossa fé, vamos falar juntos? Sabendo que a prova da vossa fé, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, ó Deus, de compartilhar com esses irmãos a tua palavra. Creio, Senhor, que esta palavra é o que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados, minha mente, meu coração. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para fortalecer os corações, as vidas, em nome de Jesus. Nós te amamos e somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vai aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, para que a prova da vossa fé se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Queridos, Tiago começa aqui o texto dizendo que ele está escrevendo para as 12 tribos que andam dispersas. Ele quis dizer: eu estou mandando essa carta para a igreja, uma carta que vai nos advertir, vai nos ajudar a repensar sobre a nossa caminhada com o Senhor. E ele coloca aqui um negócio interessante: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provas. Tende grande gozo, sabendo que a prova da vossa fé, e aí ele vai dar uma série de coisas que produz aqui paciência, experiência, a prova da nossa fé. Às vezes eu ouço cristãos, crentes, dizendo: estou no deserto, estou passando uma prova, a coisa está difícil. E aí a impressão que a gente tem quando a pessoa fala assim, é como se Deus estivesse provando a pessoa. Estou numa prova, estou num deserto, como se Deus estivesse provando. A minha pergunta é: quem é que prova a nossa fé de verdade? Quem é que quer enfraquecer a nossa fé? Quem quer nos derrotar? Fala para quem está ao seu lado: o diabo. O diabo. Quem quer? Quem tem interesse realmente em destruir a nossa fé, abalar a nossa fé? Não é Deus. Então, quando a gente olha aqui a prova da nossa fé, e às vezes os cristãos acabam associando as lutas, alguma coisa, como se Deus estivesse criando situações para testar a gente. Mas quem prova a nossa fé, quem tem interesse em destruir a nossa vida, é Satanás. Eu vou pegar alguns exemplos aqui que eu acho interessante. O caso de Jó. Jó foi provado na sua fé, na sua fidelidade e até no seu domínio próprio. Mas quem é que estava ali? Satanás, provando a sua fé, fazendo com que ele se decepcionasse. Interessante que na experiência de Jó veio fogo do céu, vento, tudo para que ele pudesse associar com Deus.
Foi Deus, foi um vento, fogo do céu, caiu, queimou, matou. A ideia de Satanás é isso, é enganar, para que a gente tire os olhos do Senhor. Porque a prova da nossa fé, quando somos aprovados, isso resulta em coisas maiores. E Jó passou por isso, foi provado na sua fé, na sua fidelidade a Deus, no seu domínio próprio. Um outro personagem que eu peguei na Bíblia é Jesus, Mateus capítulo 4. Ele foi provado na sua identidade. Se tu és o Cristo, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Cristo, pula daqui para baixo. Quer dizer, foi provado na sua identidade, para que ele ficasse, não ficou confuso, ele é o Senhor, mas que ele foi provado, foi. Que ele foi questionado, foi provado na sua identidade, no seu autocontrole, no seu desejo. Olha que Satanás disse para o Senhor: se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Eu gosto muito dessa frase, e parafraseando eu diria que ele estava dizendo assim: se prostrado me adorares, eu te darei o que Deus não te deu. Então, Satanás, ele é sutil, sagaz, ele é terrível. E é ele que prova a nossa fé. Por isso que o texto lá de Tiago diz que alguém sendo provado, que alguém sendo tentado, nunca diga de Deus sou tentado. Não é? Porque quem prova a nossa fé é Satanás. Um outro exemplo que eu peguei aqui foi José do Egito, que foi provado na sua integridade. Quer dizer, aparece aquela mulher se oferecendo para ele, praticamente, creio que quase nua, e o camarada se mantém firme. Não, pecaria eu contra o meu Deus. Prova, são desafios. Um outro personagem que eu peguei aqui foi Daniel, que foi provado na sua fé, na sua fidelidade e na sua coragem. Quer dizer, é um desafio. Se alguém se dobrar diante de outro Deus, vai ser lançado na cova dos leões. Quer dizer, o camarada, ele não abriu mão. O texto diz que a janela dele dava em direção de Jerusalém. Ele podia ter orado de janela fechada. Ele podia ter orado num outro cômodo. Não precisa ter orado ali. Não, mas ele manteve firme a sua posição. E por causa da sua posição, foi lançado na cova dos leões. Ali ele podia tentar negar, me perdoa, desculpa, não vou fazer mais. Não, meu irmão, mas o camarada se manteve firme. Tanto ele, depois os seus amigos também, nessa experiência da fornalha, firme. Acã, outro personagem lá do livro de Josué, que foi provado na sua ganância. Esse perdeu, esse errou. Esse, quando veio uma proposta, quando ele viu aquela capa, aquelas peças, ouro, prato, o camarada cedeu. Um outro que cedeu foi Davi, um homem tremendo que a gente admira, mas também cedeu quando viu aquela mulher se banhando. Aí o cara foi provado na fé e foi reprovado. E o outro que eu separei foi Pedro, que foi provado na sua autoconfiança. Lembra que Pedro disse: não, Senhor, ainda que todo mundo te deixe, eu não te deixarei, nunca vou negar o teu nome. Pois é, a sua autoconfiança. Eu queria destacar aqui 4 versículos, a gente não vai ler, mas eu vou comentar. Um está em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Vamos falar juntos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É coisa tremenda, é uma grande promessa para gente corajosa. Um outro texto que eu separei aqui em Mateus 10:32, onde diz: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante do Pai que está nos céus. Não dá para a gente ser um agente secreto, um cristão secreto. Nós precisamos manifestar a nossa fé, porque tem muita gente que você não tem oportunidade de falar do amor de Deus, mas ele fica lendo a tua vida, ele lê os teus passos, ele lê a tua conduta, e muitos serão salvos só porque viu Deus na sua vida. Então olha a responsabilidade que nós temos
E o texto diz: olha, aqueles que me confessam diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus. Um outro texto, Apocalipse 3:10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo mundo. Como guardaste, olha a importância desse relacionamento entre nós e a palavra de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo homem. E João 14:33 diz: no mundo tereis aflições. Vamos falar juntos? No mundo tereis, mais forte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu queria destacar aqui essa questão de que quem prova a nossa fé não é Deus, mas nós somos provados todos os dias. Eu diria para você: fique esperto, porque todo dia vai haver uma cilada de Satanás para te encurralar, para balançar a tua fé. Fique esperto. Pode falar isso para quem está do seu lado? Fique esperto. Fala para ele: cuidado, a coisa é feia. Fique esperto. Olha, Satanás vai tentar provar tua fé, tua fidelidade, teu autocontrole, os teus desejos, a tua ganância, a tua segurança. Há propostas do inferno para que você se distancie do Senhor. Então é muito importante a gente entender que quando vem as lutas, dificuldades, ao invés da gente falar: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Senhor, a gente fala com Deus como se Deus fosse responsabilizado pela nossa luta. Mas a palavra de Deus deixa claro: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, todos os dias nós somos tentados a murmurar, a reclamar, tentados a falar algumas bobeiras, besteiras. E olha, Satanás, ele aproveita quando a gente está ou irado ou chateado para lançar palavras, ideias, para que a gente cada vez mais se distancie das bênçãos de Deus na nossa vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Outra vez essa comida, misericórdia, eu não aguento mais. Para. O que diz a Bíblia? Em tudo dai graças, em tudo, como nós lemos agora há pouco, né? Regozijai-vos sempre. Outra vez os digo: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Celebre, meu irmão. Você é um privilegiado. Você tem uma igreja, você tem uma família, você tem irmãos. Você é um privilegiado. Aqui você é alimentado, desafiado. O cristianismo a gente vive lá fora. Aqui nós somos instruídos para que possamos ir lá para o mundo e ser vencedor, e brilhar, e refletir a glória do Senhor, e conquistar. Eu creio firmemente, meu irmão, que a vontade de Deus é que a gente seja vitorioso sempre. A vontade de Deus é que a gente vença sempre. A vontade de Deus é que o nome dele seja exaltado sobre a nossa vida. Então, independente do que você passar, louve ao Senhor, declare a vitória, repreenda, é luta, é batalha, e o Senhor te dará vitória sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero destacar alguns versos aqui. Primeiro está em Mateus 26:41, que diz: vigiai e orai. Vamos falar juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mais uma vez: vigiai e orai. Fala para quem está só: fique esperto. Jesus estava avisando. Eu acho interessante que na palavra de Deus tem muitas informações que eu chamaria de dicas. Essa é uma delas. Vigiai e orai, é uma dica. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Tem umas dicas na Bíblia que são fantásticas, que a gente até chamaria de frases de efeito, né? Jesus é especialista em frases de efeito.
quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso é uma frase de efeito, né? Que hoje muitas vezes usa, até no mundo se usa aí, quando alguém apronta, não, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Mal ele sabe que está na Bíblia, né? Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É uma frase, é um versículo. Nós sabemos, e são orientações da palavra de Deus, são dicas. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É uma frase, é um versículo. Isaías 1,19 é um versículo, mas é uma dica. É uma dica. São expressões da palavra de Deus que quando a gente recita, quando a gente professa essa palavra, ela cria corpo no nosso corpo, ela cria vida na nossa vida. Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente: como é que pode? Como é que você é crente, você vai na igreja, como é que pode esse negócio? Meu irmão, você não sabe o que Jesus fez aqui dentro. Já ouvi frases assim: você vai na igreja, se você não for, você está pecando, você tem que ir na igreja. Não, você não entendeu, não é que eu tenho que ir, eu tenho o prazer de estar na presença desse Deus. Ele mudou a minha história, minha família. Eu acho interessante essa homenagem que fizeram para o pastor Rimac, e às vezes a gente ouve cada frase a respeito da gente, do ministério, e quantas vezes eu sempre digo: Senhor, tudo isso que eles estão falando é por tua causa, viu? Não tem nada a ver comigo não. Eu tenho de pregar em muitos lugares, e as pessoas me convidam, e quando eu estou indo, eu sempre falo isso para Deus: Deus, eles me convidaram por tua causa, viu? Eles querem ouvir a tua palavra. Se eu chegar lá e quiser falar o que eu quero falar, eu vou, sai fora, meu. Eu quero ouvir o que Deus quer falar através de você. Deus sempre diz: Senhor, é a tua causa, é o Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não teria nada. Toda a história, toda a trajetória. Mas o texto deixa claro: vigiai, vigiai, esteja atento. O outro verso é aquele tradicional lá de 1 Pedro 5,8, que diz: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu queria que você lembrasse disso. O diabo não é nosso amigo. Ele não é, a Bíblia diz que ele se manifesta até como anjo de luz. Ele procura de uma maneira muito sutil nos distanciar de Deus, enfraquecer a nossa fé, para que desta maneira ele destrua aquilo que Deus tem para nós. Quando eu digo para você, meu irmão, a gente pode viver os melhores anos da nossa vida, mas eu preciso estar ligado a este Deus, porque Ele tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Então a palavra de Deus está dando essa dica, dizendo: olha, vigiai e orai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele não desiste de você, não desiste. Ele vai tentar te distanciar, ora colocando uma murmuração, uma reclamação, pessoas que te decepcionam, e aí você já não tem mais vontade de ir na igreja. Não sei o que tem a ver uma coisa com outra, né? Estou chateado, eu não vou na igreja. Você percebe que o diabo sempre quer distanciar você da igreja, da palavra e da oração. Presta atenção, meu irmão, são essas coisas, são as três coisas que nos aproximam de Deus. A oração é a maneira pela qual eu posso abrir meu coração e falar com Deus. A palavra é a maneira que Ele fala comigo. A igreja é a maneira que eu renovo a minha fé. Tenho amizade, crio amizade com pessoas, faço história na história dos outros, outros fazem histórias na minha história. E aí o diabo, ele vai lançar pequenas dardos inflamados, para que a gente fique desanimado, chateado. Não vou fazer, não, eu quero chegar, sentar lá atrás, eu quero ir embora. Já vê aqueles irmãos que chega o culto, já começou, e antes de terminar ele vai embora. E ele não percebe que ele está perdendo o melhor, porque a comunhão, Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos estejam juntos em união. Isso é de Deus. Mas Satanás, ele vai lançando, são dardos inflamados. Às vezes a gente não percebe, na criação dos filhos,
Satanás, ele vai jogando. Eu me lembro que meus filhos eram pequenos, nós adotamos um princípio, eu e minha esposa, de tudo que eles faziam, a gente olhava 10 anos na frente. Então, vamos lá, o camarada deu uma resposta atravessada aqui, a gente já olhava, já pensava, bom, daqui 10 anos, esse cara vai mandar eu calar a boca, então eu preciso dobrar, vem cá, vamos conversar, e já tinha que dominar ele ali, para que 10 anos depois, ele continuasse fiel, firme, porque se você deixar a coisa correr solta, amanhã você se arrepende. Então, Satanás, ele vai lançando. Me lembro uma vez que meu filho, ainda é garoto, mas a mãe falou uma coisa, ele deu um grito com ela, aí eu chamei, vem cá, aqui nessa casa ninguém grita com ninguém. Falou? Aqui ninguém grita, principalmente com a sua mãe. Aqui ninguém grita. Foi a última vez, uma vez só. Mas se você deixa a coisa, não, vou deixar como está para ver como é que fica. Fala para quem está só, vai ficar mal. Fala para vai ficar mal, meu irmão. Vai deixar a coisa correr solta, vai. E a maneira que Satanás, de maneira sutil, vai entrando. Um outro texto que eu separei é aquele texto de Tiago 4,7, que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos falar juntos? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o Senhor disse para Pedro, olha Pedro, vigiai e orai, está dizendo, olha, resista, repreenda. Tem um texto lá em João 14:30 que diz assim: eis que se aproxima o príncipe deste mundo e nós não temos nada com ele, vamos daqui. Eu gosto muito dessa ideia que Jesus disse: eis que se aproxima e nós não temos nada a ver com ele, e vamos daqui. Tem hora, meu irmão, que você precisa sair de cena. Olha o que aconteceu com José do Egito, o camarada saiu de cena. Que é isso? A mulher vem tentando, não, fugiu, meu irmão, fugiu. E olha o final da história deste moço. Olha a situação de Davi. Davi não fugiu, achou que ia dar tudo certo. Meu irmão, da mesma forma que a gente diz que o crime não compensa, o pecado não compensa, meu irmão, o pecado. Tem uma expressão na Bíblia que diz: o teu pecado te alcançará. Então, não vale a pena. A santidade é o melhor caminho, o esforço, o empenho. O outro verso que eu separei para vocês é 1 Coríntios 13:5, é uma expressão muito legal: examinai-vos se vocês ainda permanecem na fé. Paulo escreve dizendo: examinai-vos. Eu preciso examinar minha vida se eu continuo na fé. Lembra que o Senhor disse lá em Apocalipse: o que eu tenho contra vós é que deixaste o teu primeiro amor. Meu irmão, não tem um segundo. Nós temos que renovar, é a gente. A igreja, os irmãos, não é você, meu irmão. A salvação é individual, os milagres são seus. É comum as pessoas dizerem: eu até queria, mas aquele irmão me atrapalhou. Eu até queria, mas o governo. Eu até queria. Tem uma expressão que diz que quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. Novamente, quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. É mais fácil. Mais fácil. Sabe por que eu não cheguei? Sabe por que eu não fiz? Sempre tem uma desculpa. Mas quem quer, dá um jeito. A vida cristã, ela exige que a gente compreenda isso, para que a gente possa viver coisas maiores. Uma frase que eu gosto muito, que foi fruto de uma conversa com um adolescente, e eu estava dizendo para ele: o diabo não quer destruir você agora, o diabo quer destruir você lá na frente, o teu futuro. Se ele te joga nas drogas agora, ele acaba com o teu futuro lá na frente. Se ele coloca uma gravidez agora, ele destrói o teu futuro. Quantas vezes a gente, por falta de prudência, de cautela, a gente vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Feito Zeca Pagodinho, né? Vamos ver como é que é, deixa a vida. Não, meu irmão, não. O texto diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, nesta manhã eu quero só te alertar, para que você possa viver coisas maiores em nome de Jesus. Quem prova a nossa fé não é Deus. Quem prova a nossa fé não é as pessoas,
é Satanás, que pode usar pessoas, pode usar governo, pode usar situação, vai usar um monte de coisa para que você tire o foco. Não é ele, é aquele irmão, não é ele, é minha mulher, não é ele. Conversava essa semana com um casal, estão passando uma crise danada, e eu falava depois com o rapaz, o homem da casa, eu disse: olha, a minha experiência, tanto com casa, igreja, tudo, eu sempre pensei o seguinte: tem uma crise, o primeiro culpado sou eu. E se eu tivesse orado mais, se eu tivesse atento mais, se eu tivesse feito, então deixa eu buscar o Senhor. Eu disse: você está em crise no teu lar, volta o teu... Você não vigiou o suficiente, você não orou, ora mais, agora clama ao Senhor, assuma a responsabilidade. É evidente que cada um vai dar conta de si diante de Deus, mas eu preciso entender que o cabeça somos nós, e nós precisamos tomar atitude. É você na sua casa, a sua vida a gente diz está nas mãos de Deus, mas em primeira instância está nas tuas mãos. São as nossas decisões que vão definir o que vai acontecer na nossa vida. O nosso Deus é tremendo, dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, mas para quem essa promessa? Para quem se refugia no esconderijo do Altíssimo. Tá vendo? O camarada se esconde ali, então tem essa vantagem. A gente nem sabe do que Deus já nos livrou, a gente nem sabe da proteção, dos milagres. Nós temos que celebrar e agradecer ao Senhor. Então o diabo não está preocupado em quem você é hoje, mas quem você pode se tornar nas mãos de Deus. Por isso o texto diz: vigiai e provai a vossa fé, se ainda estão firmes no Senhor. Meu irmão, uma coisa que tem me chamado muito a atenção, e eu queria já caminhar para o final aqui com você, é que a força do crente está no relacionamento com Deus. Vamos falar juntos? A força do crente está no relacionamento com Deus. A força do crente está no relacionamento com Deus. A vitória do crente, ou as vitórias do crente, está no relacionamento com Deus. Quando a gente lê a palavra e a gente assume: eu quero, é para mim, eu creio, esse relacionamento com Deus vai nos levar a um caminho maravilhoso, de fé em fé, de glória em glória. Então eu preciso escolher amigos, escolher quem eu vou ouvir, eu preciso eleger pessoas, amigos, escolhas. O que eu vou fazer? A pergunta básica é: no meu lugar, o que Jesus faria? Para mim essa pergunta é muito simples, mas é muito forte. No meu lugar, o que Jesus faria? Jesus iria? Jesus falaria? Não, então não vou fazer, não vou. Não, ele iria, então eu vou. No meu lugar. A força do crente está no relacionamento com Deus. Vamos falar mais forte isso? Bem, a força do crente está no relacionamento com Deus. Foi o relacionamento com Deus que deu vitória para Jó. Foi o relacionamento com Deus que fez com que Josué se tornasse esse grande guerreiro, esse general. Josué capítulo 1, o Senhor disse: olha, eu estou te levantando, Moisés morreu, eu estou te levantando, vou te dar algumas orientações. Não deu estratégia, não falou do inimigo, não falou para ele fazer armas novas, não deu nenhuma estratégia a nível bélico. Não, ele disse: medita na minha palavra de dia e de noite. Tenha o cuidado de não desviar nem para a direita nem para a esquerda. O relacionamento comigo, assim Deus estava dizendo, a minha palavra em você, você crendo na minha palavra, prudentemente você vai se conduzir e você fará este povo herdar a promessa que eu dei através de Moisés e outros. Dá para você entender, meu irmão, que o relacionamento com Deus é tudo. Por isso que oração, palavra, igreja é realmente a chave, meu irmão.
você vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida. Se você já tem vivido milagres, você não viu nada. Você tem vivido milagres? Pois Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. O relacionamento com Deus. Outra coisa que eu acho interessante, meu irmão, é que nós temos promessas. E nós não podemos perder o tempo. Apocalipse 3:11 diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos falar juntos? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua, para que ninguém tome o teu lugar, para que ninguém viva. Os planos de Deus não são frustrados. Então você não foi fiel, Deus levanta outro. Deus não depende da gente. Mas eu quero viver milagres. Muitas vezes eu orei assim lá em Santos: Senhor, eu quero viver milagres, então eu quero ser fiel, porque senão Deus me tira e põe outro, aí o outro vai viver os milagres que eram para mim. Deus, a obra de Deus, meu irmão, uma coisa que é muito interessante, quando o pastor morre, a igreja não fica viúva. Viúva é só a mulher dele. A igreja chora um pouquinho, elege outro pastor e vida que segue. A igreja não fica, é assim. Então, se você não for fiel, Deus tem grandes coisas na tua vida, mas se você não for fiel, Deus vai levantar outro e vai usar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E olha, mais interessante, Ele não dá satisfação para ninguém, por isso que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é muito melhor a gente falar: Senhor, não precisa levantar não, eis-me aqui. Usa a minha vida, usa a minha vida. E olha, meu irmão, uma coisa muito interessante: Deus não esquece o teu endereço. Ele sabe quem você é, e Ele não esquece o teu endereço. Pessoas simples, pessoas sem um currículo tremendo na Bíblia, foi encontrado pelo Senhor. O Senhor disse lá para Samuel: não olhe a aparência. Eu não olho a aparência, eu vejo o coração. O Senhor disse lá para Elias: tenho separado uma mulher que vai te sustentar. E ele pensava, deve ser uma mulher rica, né? Deve ser uma mulher. Chegou lá, a mulher falou: não tenho nada, vou fazer um bolinho aqui, profeta, te vira. E ele disse: não, faz um bolo para mim, depois vai para você, porque a farinha não vai acabar, porque Deus me enviou aqui. Eu não sei como que era o coração daquela mulher, mas o Senhor conhecia o coração dela. Olha a expressão de Maria. Quem era Maria, meu irmão? Quem era Maria? Salve agraciado, o Senhor é contigo. De repente aparece um anjo e fala: você achou graça diante de Deus? Mas ela não era nem de uma família rica, nada. Era uma mulher simples. Isso para que você entenda que Deus não esquece o nosso endereço. Deus vê o teu coração. Por isso que Satanás sempre vai criar alguma situação para que você não seja tão comprometido, não seja tão aliançado, nem com Deus, nem com a igreja, e vai vivendo a vidinha. Meu irmão, Deus tem coisas maiores para você. A minha avó, ela muito crente, ela tinha um hábito de ir para São Vicente, passar uns dias lá. São Vicente é do lado de Santos. Santos é uma ilha, chama Ilha de São Vicente, dividida com duas cidades, a cidade de Santos e a cidade de São Vicente. E ela tinha o hábito de ir para lá, e ela sentava num banquinho da praça, cruzava as pernas, colocava a Bíblia e falava: Jesus, manda um. E ela ficava sentada ali. Olha, folheava a Bíblia, ela deixava ali, e sempre vinha alguém e sentava. E quando a pessoa olhava: isso é Bíblia? É Bíblia. Aí ela falava do amor de Deus, a pessoa chorava. Depois a pessoa ia embora, ela cruzava a perninha, punha lá e falava: Jesus, manda outro aí. E passava o dia assim, servindo ao Senhor. Dá para você entender, meu irmão, que você ainda tem muita lenha para queimar? Muita lenha. Mas Satanás, ele não quer que você queime. Ele quer que você olhe as tuas impossibilidades e diga: quem sou eu? Não, meu irmão, ainda tem muita coisa para fazer em nome de Jesus, tá bom? Não perca o tempo
Que Deus abençoe. Quero terminar aqui com algumas perguntas, né? O que era pecado no passado, hoje não é mais? A gente está vivendo uma modernidade em que as pessoas estão tornando coisas erradas em comuns, né? Eu até anotei aqui: bebida, sexo, pornografia, traição, mentiras, invejas, suborno, né? Fofoca, fuxico. Agora tem até o fuxico gospel. Olha que misericórdia, hein? Fuxico gospel. Você quer saber de fofoca do reino de Deus? Vai lá no fuxico gospel. É um absurdo. E tem muitos seguidores, hein, meu irmão? E tem muitos seguidores. Como tem fofoqueiro, né? Como tem gente que gosta, né? Antigamente isso não pegava bem. Agora, paciência, né? Fuxico. Murmuração. Você não sabe o que eu estou passando. E aí fala, abre a boca, fala um monte de besteira. Você não sabe o que é o meu casamento. E fala. Você vai falar: não, confia em Deus. Você não sabe com quem que eu casei. Você não sabe o que eu estou passando. E parece que isso agora é direito, né? Há uma frase que eu acho muito legal, que é: quem é normal? Porque agora todo mundo tem algum probleminha, né? Agora todo mundo tem algum probleminha que precisa. Então é a maneira da gente explicar e justificar. Fala para quem está ao seu lado: você é servo do Deus vivo. Mas fala com gosto: você é servo do Deus vivo. Fala assim: você foi salvo para fazer diferença. Fala assim: você é uma bênção. Você não sabe disso, mas você é bênção. Você é bênção. Quer dizer, a gente precisa parar e pensar, voltar para a Bíblia. Passa os céus e a terra, mas a Bíblia continua. A palavra de Deus continua. A gente precisa voltar para a Bíblia. Quer dizer, o que era pecado não é mais. A porta que era estreita agora está alargada, agora pode. Não, a porta continua estreita. A gente está tentando alargar aí. Está errado, meu irmão, está errado. E Satanás lançando propostas indecentes, né? O eu acho se tornou mais forte que a palavra de Deus. Eu acho, eu vejo diferente. Agora tem tanto teólogo, né, meu irmão? Tanto dentro das igrejas, na internet, então, tantos teólogos. Eu sigo fulano, eu sigo. Meu, quanta abobrinha. Você pode ouvir todo mundo. Você tem que seguir a igreja que você elegeu. Pode ouvir: legal, vou ouvir, são muitos. Mas assim, eu tenho um pastor. Lá na nossa igreja nós temos o hábito de estabelecer um ano X. Eu oro, peço a Deus graça e estabeleço, né? Esse ano para nós é um ano de crescimento, um ano de desafios, um ano de milagres, um ano de celebração. Aí eu vejo na internet o pessoal fazendo crítica, que esses pastores que falam: meu irmão, você não quer para a sua igreja, você não põe nada. Mas não vem chatear a gente, meu irmão. Deixa eu celebrar, deixa eu louvar a Deus. Sabe, isso é... Então eu digo isso para o meu povo, né? Pessoal, Deus tem posto isso no meu coração. Um ano de crescimento, um ano de milagres, um ano de celebração. E todos os anos que a gente tomou essa atitude, olha, meu irmão, quantos milagres aconteceram. Então, bem, meu irmão, agora o outro não quer. Então você tem pastor, você tem igreja. Siga o seu pastor, siga a sua igreja. Agora pode ouvir de tudo, mas retém o que é bom. Não está assim na Bíblia, né? Leia de tudo e retenha o que é bom. Agora, o eu acho ficou mais forte que a palavra de Deus. Misericórdia, né, meu irmão? Eu quero terminar com Apocalipse 3. Você pode abrir comigo lá? Apocalipse capítulo 3. Eu acho tão lindo esse texto. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Olha aqui,
eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Esse final aqui é tremendo, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força. Isso é muito legal, meu irmão. Deus não está exigindo da gente que a gente seja o máximo, né? O máximo, o suprassumo, né? Não, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Desculpe. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Quando eu leio esse texto, eu digo: Senhor, não precisa ser tanto assim, né? Não precisa ser tanto, mas Ele está dizendo que Ele vai fazer. Pessoas que se levantaram, Ele diz: olha, eu vou fazer com que venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Essa é a visão de Deus a nosso respeito. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém, nem Satanás, nem ganância, ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, forte e fiel. Quem prova a nossa fé é o inimigo, e ele não desiste da gente. Quando é que ele vai parar de tentar a gente? Quando a gente morrer. Enquanto tiver um fôlego de vida. Eu vejo pessoas às vezes na UTI e lá passando por essa pressão: pastor, o que eu fiz de errado? Por que Deus não está me curando? Eu imagino a pessoa ali não tendo condições de sair da UTI e Satanás bombardeando a mente para que a pessoa enfraqueça na fé. Às vezes eu brinco: ó, tem um monte de pedido de oração, já que você não pode sair daqui, eu vou te mandar você vai começar a orar pelos irmãos aí, vai trazendo a memória. Você tem família, ore pela tua família, aproveite esse momento. Eu sei que é trabalhoso, mas tem que manter a fé, a mente focada no Senhor, porque o que nós temos de muito valioso é a promessa de vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Mateus 25, 21 diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos falar juntos? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche teus olhos. Eu sei que é uma manhã de aniversário, de festa, mas eu queria que você saísse daqui atento. Você tem muito que louvar a Deus. Provérbios 3 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, fica firme, confia no Senhor, não te apoie no teu próprio coração, no teu próprio entendimento, confia nele. Olha, meu irmão, a gente pode viver coisas maravilhosas, eu acho que você já tem vivido, mas tem muito mais. O nosso Deus é inesgotável. Inesgotável. Sempre tem coisas novas para as nossas vidas. Às vezes eu penso que é como um pai e um filho, né? Que a gente gosta tanto quanto o filho. Meu filho já é pastor, 39 anos, mas como é gostoso quando ele vem: pai, queria falar com o senhor. Olha, eu estou passando por isso, o que eu faço? Qual é a sua dica para isso? Qual a sua orientação? É muito legal poder orientar. Agora eu fico imaginando Deus, né? Quando a gente chega para Deus: Deus, tenho essa situação, o que eu faço?
que eu faço? Se você puder, depois até no celular, faz ali um bloquinho de perguntas para Deus. Tem uma pergunta, põe lá. Senhor, isso aqui, sabe como é que eu faço? A missionária Dorcas, uma mulher que a gente amou muito, foi uma grande bênção na nossa vida, né? Muito. E ela vivia uma nordestina arretada daquela bem. Mas ela tinha umas experiências muito legais. Um dia ela decidiu fazer uma roupa, mas não era costureira. E ela pediu para Deus: Deus, me ensina. Me ensina. E ela fez uma calça. Mas depois a calça não ficou legal, aqui o bolso estava abrindo. Lógico, ela pegou molde e tal, foi. Aí depois ela falou assim: Deus, a calça não está legal, o que eu faço? E ela dormindo teve um sonho, e no sonho, você vai fazer assim, assim, assim. De manhã ela fez, deu certo. Então você diz: não, mas isso é dela. Sim, mas nós podemos. Você já teve experiência de desejar alguma coisa, você nem orou, e de repente veio? Eu tenho o hábito de orar para arrumar vaga para estacionar o carro, porque meu irmão Santos está muito lotado. Então eu vou, Jesus. Aí quando eu chego no local, eu pergunto: Jesus, cadê minha vaga, Senhor? Cadê minha vaga? E milagrosamente você vai dizer: pô, mas para com isso. Não, você para, eu não paro não. Eu vou continuar assim. Continuar nesse bom relacionamento. Assim a gente ocupa a nossa mente com as coisas de Deus. Vamos falar a verdade, né? Senhor, eu estou precisando de dinheiro, o que eu faço? Eu já contei isso para você, mas eu estava passando um aperto financeiro, e eu pedi para Deus: Deus, eu estou passando um aperto financeiro, o que eu faço? Me dá graça. Na minha cabeça eu pensava: vou fazer um bico, alguma coisa. Paulo fazia tenda, vou fazer. E comecei a orar, e uma hora o Espírito Santo falou no meu coração: aumenta o dízimo. Falei: está repreendido em nome de Jesus. Já está difícil dar os 10%, estava tão... E aquela voz novamente disse 1%. Aí eu pensei: bom, quem dá 10 dá 11, né? Já está com a corda no pescoço, um pouquinho mais. E eu fiz isso, dei 11%. Aquele mês nada mudou, mas o dinheiro deu, coisa que não estava dando. Passei o mês. Aí já é coisa da minha cabeça, vou aumentar para 12. E aumentei para 12. E naquele mês também nada mudou, mas o dinheiro deu. Vou aumentar para 13. Meu irmão, com 15, eu já estava vivendo uma outra vida. Deus começou a fazer tantos milagres. E aí eu continuei, 16, 17, 18, 20, e fui, e não te interessa quanto, mas é mais que 30. Deus é bom. São experiências que a gente tem. Quando você ora, Deus responde. Põe um bloquinho lá, faz perguntas para Deus. Eu queria tanto casar, vendo os adolescentes aqui, queria tanto casar, era adolescente, pus lá: Deus, eu quero casar. Meu pai, pastor de uma igreja, foi para uma outra igreja pastorear, e ele falou: preciso que você venha para cá para tocar. Mas eu não estava afim, estava tão bem lá numa outra igreja. Meu tio era o pastor da igreja, a gente viajava, fazia parte de uma banda, era muito legal. Meu pai disse: eu quero você aqui. Eu resisti muito, mas acabei cedendo, e fui para lá com uma má vontade muito grande. Tocava sem nenhum ânimo, porque eu não queria estar lá. Até o dia que eu estava tocando, e aquela menina entrou pela igreja, cabelo cacheado, meu irmão. Eu olhei para ela, falei: Jesus, eu comecei a tocar mais animado, agora sim. Mas essa menina, eu casei com ela, e vamos fazer 46 anos de casado agora. Deus guia a tua vida, Deus guia. Deus te abençoa. Mas o que eu quero que você entenda é que quem prova a nossa fé, quem ciranda, não desiste. A gente deve ficar esperto. Em nome de Jesus. Por favor, receba isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Aquilo que eu falei demais, me perdoa. Aquilo que eu deixei de falar, Senhor, por favor, completa nos corações. Aqui está o teu povo, que veio receber uma instrução, para que possam viver, ó Pai, uma dinâmica tremenda. Abençoa, Senhor, livra do mal. Que esta palavra, Senhor, possa aquecer os corações e possa ajudá-los, ó Deus, a viver uma nova dinâmica, repreendendo toda a força do mal, porque ele prova a nossa fé. O mal se irá das nossas vidas para enfraquecer, para detonar a nossa fé, para nos jogar contra pessoas, para nos jogar contra a igreja, para nos jogar contra o Senhor. Pai, que isso fique claro no coração de cada um, e possam viver um novo tempo, e viver em milagres, milagres, milagres. Nós dependemos de Ti em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra, eu quero que esta palavra aqueça o meu coração, eu quero viver um novo tempo e milagres na minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, vamos.